noite, pessoal. Bem-vindos ao Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98. Hoje com um convidado especial vindo direto de Fortaleza, Ceará, meu querido amigo Marcelo Paz, presidente do Fortaleza e agora presidente também da Liga Forte União, recentemente eleito. Mas antes da gente falar da Liga, a gente tem que falar muito de Fortaleza, né? Contar essa história maravilhosa. Eu já tive a oportunidade e a alegria de ouvir algumas vezes, fazendo palestras ao lado do Marcelo, e por isso que eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui, para hoje trazer essa história para todos nós, todos aqueles que não conhecem ainda, presidente, profundamente, essa história tão bonita que começa há um tempo atrás, com o Fortaleza numa Série C e hoje com o Fortaleza almejando títulos internacionais. Bem-vindo, muito obrigado e começa a contar um pouco desse segredo aí para nós. Olá, Sérgio, que alegria estar aqui com você, um grande amigo que a gente fez no futebol, cultivamos essa amizade. Tá aqui no Fala Campeão, gostei desse nome, viu? Bacana. Atrai coisa boa. Sugestivo, atrai coisa boa. E finalmente deu certo, né? A gente já tinha tentado em outras oportunidades, você sempre muito gentil. E feliz de estar aqui, bater esse papo, falar do Fortaleza, de futebol, do que for pertinente aí para que quem está nos acompanhando tenha um conteúdo bacana e goste aqui desse momento conosco. Como você bem sabe, a gente está ali trabalhando no Fortaleza já há alguns anos, né? Entrei em 2015 lá como diretor de futebol, com 31 anos de idade, muitos questionamentos, o time na dificuldade, Série C, né? Mas fomos evoluindo. Nem tudo foram flores nessa caminhada, né? Às vezes Nunca é, né? Às vezes, você vê os títulos, chegar na Série A, mas a gente penou um bocado aí de Série C, de não conseguir o acesso, de dificuldades, mas hoje eu acho que a gente tem uma história bacana para contar e vejo que o principal pilar desse caminho do Fortaleza foi a profissionalização, né? A gente profissionalizou bem a diretoria, né? Eu sou um presidente remunerado, né, no clube, temos metas e objetivos, planejamento estratégico, não só eu sou remunerado, a diretoria toda também tem remuneração, e acho que a partir daí a organização administrativa foi para o campo e os resultados esportivos vieram. E essa transição? Você é empresário, né, no ramo da educação, quando você chega e fala, olha, mudei, fui convidado, virei diretor de futebol agora. Como que isso aconteceu para você? Foi uma coisa pensada ou é como muita gente do futebol? Você já amava, recebeu o convite, tinha que resolver rapidinho, ó, só pediu autorização em casa e foi? Isso é legal, essa pergunta é muito boa. Todos nós que gostamos de futebol, né, nos envolvemos muito com os nossos clubes, a gente termina de alguma maneira querendo ajudar, querendo fazer parte, né? E eu penso o seguinte, assim, dessa minha caminhada. Eu sou gestor. A minha formação profissional é como gestor, administrador de empresas, formado na Universidade Federal do Ceará. Sempre atuei como gestor, vocação. Mas qual é a minha paixão? É o futebol. E o Fortaleza, que é o time que eu amo. Então, foi quando eu consegui juntar a paixão com a vocação. Fazer gestão esportiva. E eu queria ajudar o Fortaleza, tinha esse desejo, me aproximava ali das pessoas, da diretoria. Fui comentarista esportivo. Esse dom eu não sabia, não. Fui comentarista esportivo de rádio e TV. Então, isso fez com que as pessoas me conhecessem um pouco mais também ligado ao futebol. As pessoas sabiam que a minha família tem escola particular, né? E eu fui diretor da escola por muito tempo. Então, me conheciam como diretor de escola, como o cara que jogava futebol, quando adolescente, aquela coisa. Jogava bem? Fazia muito gol, viu? Então nós vamos marcar uma pelada um dia. Você vai ver. Vai na resenha da 98, vai ser nosso convidado. Tem que ser filmado para os meus gols saírem depois aí na matéria. Mas antes eu jogava melhor, hoje eu já estou mais pesado, né? Então, as pessoas me conheciam, assim, ligado à educação, então um cara que gostava de futebol. Quando eu fui comentarista, as pessoas começaram a dizer, rapaz, ele entende alguma coisa de futebol, né? Entende de futebol. Então foi quando me aproximei e surgiu o convite de entrar na diretoria do Fortaleza. Você ficou quanto tempo comentarista? 2 anos. Eu não sabia desse 2 anos lado. comentarista. E depois comentei também futsal. Tinha um campeonato lá da Rede Globo de lá, que era a Copa TV Verdes Mares de futsal. Então eu fazia no interior e eu comentei futsal também na telinha, na TV aberta. Que é um esporte fantástico. É um esporte fantástico. Eu joguei futsal. O esporte que eu mais joguei foi futsal. Né? O esporte que eu mais amo é o futebol, mas o que eu mais joguei foi futsal. Então eu conseguia conciliar ali. Aí deu algum tipo de visibilidade, mas o meu sonho era ajudar o Fortaleza. Então fui entrando, entrei como diretor de futebol, depois vice-presidente, até chegar à presidência e tornei
essa função uma profissão. Isso, é isso que eu quero dizer. Mas o diretor de futebol, você já chegou então, largou a escola, largou o rádio ou não? A época ainda... Larguei a rádio, né? Quando eu entrei no clube, não tinha mais... Haveria um conflito de interesse, eu estar comentando futebol e estar... Ficar só te elogiando, né? Exatamente. Eu ia dizer que todas as contratações estavam certas. Se perdesse, a culpa era do juiz. Era de... Fortaleza, maior de todos, o rival, então, a gente não precisa falar sobre ele. Então, eu realmente não teve esse ato aí de comentar futebol e estar na direção do Fortaleza. Mas, durante 3 anos, 15, 16, 17, eu conciliei a minha atuação profissional como proprietário e diretor de escola e a direção de futebol do Fortaleza. Remunerado já? Não remunerado ainda. Até 2017 não era remunerado. Olha aqui, o diretor de futebol, quer dizer, o principal cargo do executivo de futebol do clube não era remunerado. Não era remunerado. Até 2018, eu já como presidente, o primeiro ano não foi remunerado. Foi no final da nossa gestão, no final do primeiro ano da nossa gestão, que a gente submeteu ao Conselho Deliberativo a remuneração e foi aprovado. Aí você ficou 3 anos diretor de futebol? Fiquei 15, 16, saí no finalzinho de 16, voltei em abril de 17 como diretor e 2 meses depois como vice-presidente e diretor. E no final de 2017 assumi a presidência. E como foi o resultado desportivo aí? Já conseguiu sucesso de cara ou já foi de cara? Essa história é legal, porque qual era o contexto da época, né? Quando eu entrei, finalzinho de 2014, o nosso rival Ceará era tetracampeão estadual, estava na Série B e o Fortaleza na Série C. E o Ceará ia para um possível pentacampeonato estadual, que seria um penta inédito. Seria algo muito grandioso, né? E o Fortaleza na Série C, mal, aquela coisa toda. O Ceará foi campeão do Nordeste naquele ano, numa quarta-feira, e no domingo era a finalíssima do estadual. Então chegaram com a moral toda. Chegaram com a moral, campeão invicto eles foram. E tinha um time melhor, estava numa divisão acima, mas a gente foi campeão, né? Fomos campeões em 2015, campeão estadual. No final do ano, não conseguimos o acesso, que era o sonho. O sonho era sair da Série C. Ou seja, começou bem, com 4 meses estava endeusado, não podia andar na cidade, chegou no final, já estava meio... Não estava endeusado ainda não, porque eu estava começando, né? Então, ainda tinha muita desconfiança, eu até falo que é verdade. O pessoal dizia assim, esse cara lá sabe montar time de futebol, ele só sabe fazer interclasse. Porque era de colégio, né? Olimpíadas colegiais, cuidar de aluno. Fazer, montar time ele não sabe. Mas fomos campeões e na última hora não subiu, perdemos para o Brasil de Pelotas. 2016, bicampeões, eliminamos o Flamengo na Copa do Brasil, eliminamos o América Mineiro na Copa do Brasil, os 2 times na Série A, na época o Flamengo e o América, o Fortaleza na Série C. Então, time competitivo, não subiu de novo. Então, eu fui bicampeão estadual como diretor, campeão da Copa dos Campeões, era o campeão do estadual, contra o campeão da Copa Fares Lopes, que é uma competição menor, mas não conseguimos o acesso. Aí, naquele contexto, eu saí. Né? Porque eu fiquei meio que como vitrine ali, 2 anos, montou o time, não subiu, não sei o quê. E aí eu saí, depois voltei, e aí conseguimos o acesso, o tão sonhado acesso. Em 2017? Em 2017. Mas e quando você chega, situação financeira, salário atrasado, muita dívida, como é que era o patrocínio? Olha, nós tínhamos muitos déficits, Sérgio, muitos. O Fortaleza tinha muito déficit estrutural, assim, absurdo, né? Não tinha local para concentração, o campo não tinha drenagem, né? Faltavam itens básicos. Salário de jogador, funcionário, devia ter aquele atraso. Até que não estava muito. A gestão que saiu em 2014 não deixou dívida de salário, certo? Mas existiam dívidas acumuladas de trabalhistas, né? E vinha uns bloqueios de vez em quando. Isso, tinha um bloqueio, vinha o dinheiro parava, como é que faz? Né? Só fechei um patrocínio, vendi um jogador, de repente bloquearam o dinheiro que caiu na conta. Acontecia tudo isso. E eu, como diretor, na época, não era o presidente, então não tinha a resolução direta dessas questões, mas eu era impactado, porque como diretor, para contratar, para pagar salário, aquela coisa toda. Então vivi toda essa dificuldade de jogar a Série C sem cota de televisão, porque a Série C não tem até hoje cota de televisão, né, dificuldade financeira, dificuldade para contratar, a base sem investimento nenhum, porque o dinheiro que tinha era para tentar formar o time para subir, né? E ali você estava ainda só futebol, o presidente já te ouvia, você já tinha esse seu tino de gestor conseguindo dar mais palpite? Eu já participava um pouco mais, tanto é que naturalmente eu fui crescendo dentro do clube, né? Porque
o futebol, que é o carro-chefe de qualquer clube, mas já com alguma visão administrativa, já os funcionários conhecendo, as pessoas conhecendo, que eu acho que isso que me deu o crescimento natural dentro do clube. Foi o trabalho dentro da instituição. E você se torna vice-presidente eleito ou nomeado em princípio? É interessante essa transição. É porque existem as duas formas de acontecer, né? Às vezes o pessoal de casa não entende os funcionamentos de clube. O contexto foi o seguinte: 2015, 2016, eu fui diretor de futebol da gestão do presidente Jorge Mota, que é um cara que eu tenho muita admiração, um cara muito querido. Inclusive a torcida gosta muito dele, que ele foi presidente na época anterior, né? Levou o time à Série A, um cara muito querido. E eu fui diretor de futebol dele. Quando terminou 2016, que a gente não subiu com Juventude, eu saí e o Jorge Mota foi reeleito. O Jorge Mota foi reeleito por mais 2 anos, mas eu não mais como diretor de futebol. No começo da gestão do Jorge Mota, 2017, não estava mais. O time não foi bem. Traz de volta. O time não foi bem, foi eliminado do Cearense, da Copa do Nordeste na primeira fase. Foi nem para a final do Cearense. Copa do Nordeste primeira fase e Copa do Brasil primeira fase. Então era um caos, porque era pré-centenário. 2018 era o centenário do Fortaleza. E o time ia eliminar tudo muito cedo, as receitas que se pensava em realizar não foram realizadas, e entrou numa crise realmente. Uhum. E aí o Jorge Mota, que tinha acabado de ser eleito, com 2 vices, o Enio e o Evangelista, que são ótimas pessoas também, eles entenderam que era hora de sair. Então houve uma renúncia coletiva, certo? Novas eleições. E aí veio Luiz Eduardo Girão, que é um cara especialíssimo na história do Fortaleza, estava morando nos Estados Unidos. E volta para isso. Volta. Tem uma eleição sem concorrentes, porque ele assumiu o clube e a gente já tinha um laço de amizade. E aí ele disse: você vai ser o meu vice-presidente. Não me bote como vice-presidente, me deixe só no futebol, que eu já estou aqui há 2 anos, já conheço o trâmite e tal. Ele: não, você vai ser o meu vice-presidente, que eu não vou ficar o mandato inteiro. Eu vou ficar aqui a Série C, se subir eu saio, se não subir eu saio do mesmo jeito. Aí ele disse: presidente, não, eu quero você como meu vice. E aí eu tocava o futebol e ele fez um trabalho muito de união, sabe? Ele visitou todos os ex-presidentes, levava uma camisa com o número do ano que o cara foi presidente, levava no PC, fez um trabalho sensacional. Iniciou um trabalho de profissionalização no clube, trouxe executivos das empresas dele e nós subimos. Quando subimos, ele realmente cumpriu a promessa. Só que a torcida era apaixonada por ele, porque ele ficou 6 meses e o time subiu, né? E ele é um cara, graças a Deus, muito bem financeiramente. Aí a torcida disse o seguinte: vai sair o Girão, e vai assumir quem? O Marcelo. Então vai sair o milionário, vai entrar o liso. Vamos cair de novo. Não, e não é nem isso. O seu pepino virou duplo, né? Porque Exato. Além do acesso, você é herdar de um cara extremamente querido pela torcida. Naquele período, ele foi tão importante pro Fortaleza que ele ficou só 6 meses. E as pessoas... Foi só 6 meses? Porque foi tão significativo parece que foi mais tempo, né? E aí eu assumi e eu não tinha realmente o talão de cheque. E aí eu digo: eu vou fazer gestão, que é o que eu sei fazer. E aí foi quando entramos no processo de profissionalização, de uma diretoria muito técnica formada. A vinda do Rogério Ceni foi naquele momento. Foi 2018. Foi 2018, chegou no finalzinho de 2017. E vocês ganham já o Cearense em 18. Não, a gente perde o Cearense em 18. Porque vocês são ex, 19, 20. Somos penta. Ah, achei que você era a gente perde. E esse episódio é legal, porque vem Rogério Ceni, a gente monta o time para a Série B, né? Pelo 2017 anterior, que foi ruim, lembra que eu falei? No começo foi ruim. Fortaleza não participou nem da Copa do Brasil, nem da Copa do Nordeste em 2018. Ou seja, eram receitas importantes. Então o calendário de 2018 era só o Cearense e a Série B. Perde o Cearense, porque o Ceará tinha subido da B para A, tinha um time mais pronto, ganha do Fortaleza, e a torcida pede para demitir o Rogério. Né? Eu lembro bem, finalzinho do Campeonato Cearense, o Ceará ganhou os 2 jogos. E aí era fora Ceni, fora Ceni, fora Ceni. E muito entre nós, o Rogério ainda, entre aspas, uma aposta, porque Sim. tinha iniciado a ser técnico no São Paulo, não performou tão bem também. Então, Perfeito. Quer dizer, você traz como uma espécie de aposta, mas já acreditando no estilo de jogo dele, como todo mundo fazia, e já passa por esse desafio inicial. O desafio inicial. Para tomar decisão impopular no começo do mandato. No começo do mandato, com muita pressão. Aí as pessoas diziam: o Rogério é que manda nele. Né? O Rogério que vai demitir ele. O pessoal dizia: não, o Rogério que vai demitir o presidente. E no domingo que a gente perdeu o campeonato, na segunda, por volta de meio-dia, eu fui à casa do Rogério
E disse, Rogério, eu vim conversar com você, mas não se preocupe que eu não vou lhe demitir, não. Eu vim conversar para a gente traçar o que tem aqui para frente. Né? E deu entrevista coletiva no mesmo dia para acabar qualquer polêmica. Fui para as câmeras e disse o seguinte, vocês vivem falando em planejamento, em sequência, e agora estão pedindo para demitir o treinador? É o normal, né? É o mais fácil, né? Vai manter o treinador. E aí, sabe o que aconteceu? Nós lideramos 36 das 38 rodadas na Série B. Fomos campeões no Centenário, porque as pessoas achavam, e era normal achar, que a única possibilidade do Fortaleza ser campeão era no Campeonato Cearense. Perdeu o Cearense para o Ceará, então não ia ser campeão no ano do Centenário. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ser campeão da Série B, que é um título nacional importante, né? E foi extremamente relevante, né? Muito relevante, e ali a autoestima do torcedor foi crescendo de novo e a gente engatou aí os outros anos. Tem muita história assim legal, né, Marcelo, que eu falo, existe muito profeta do acontecido que não acredita nisso, mas é o mesmo caso, salvo engano, do Tite no Corinthians, né? Quando o Tite é eliminado da pré-Libertadores, não lembro se era o Andrés ainda, todo mundo queria que mandasse embora, ele acaba fazendo uma história isso me inspirou. Bonita depois. Isso me inspirou? Não tem dúvida, né? Porque é difícil, né? Eu lembro dessa passagem do Andrés, o Andrés é mais polêmico assim, mas ele disse até assim, se vocês pedirem para demitir, eu for renovar o time por mais tempo. Mas o complicado é isso, porque a gente fala assim, né, que quando a torcida ou a imprensa pede e você não faz, e daí, eu falei, sim. Mas no fim desse ano, provavelmente, todo mundo que te bateu não fez uma matéria dando a mão para matéria, não, o Marcelo tem razão, o Marcelo teve razão. Tem aquele negócio do nunca critiquei, né? Nunca critiquei, o domínio da negatividade. E tal. Mas faz parte, a gente tem que saber conviver com isso no futebol, né? Porque quem toma decisão tem muito mais informação do que quem não toma decisão, em qualquer área. E eu imagino que essa conversa com o Rogério deve ter sido boa para isso, né? Exatamente. Você deve estar sentado, olha, eu quero que você fique, o que você está pensando também, né? Exatamente. Já tinha jogador contratado para a Série B, né? Falamos do ambiente, era uma análise do trabalho, de um ciclo de campeonato cearense que se encerrava e de um novo ciclo que ia começar para a Série B. E para esse seu primeiro ano de presidente, como você herdou, embora você já tivesse preparado, porque o presidente prometeu e cumpriu, que é difícil também, né? Quem está no cargo faz esses combinados, mas esquece depois, ainda mais que tinha vindo de campanha boa, né? Recente. Conquista. Mas você já conseguiu planejar e falar, para o ano que vem eu já tenho um orçamento para contratação, já estava mais ou menos organizado, ainda que de forma limitada financeiramente, já estava mais ou menos organizado. De 17 para 18? Nessa mudança aí para você fazer uma Série B, quando você foi conversar com o Rogério. Rogério, eu vou trazer gente para você. Sim, a gente já tinha um planejamento de valores. Eu lembro bem, a nossa folha planejada da Série B era de R$800 mil de jogadores. Era a folha planejada, era o que suportava dentro do que nós tínhamos de previsão de receita. E uma coisa que seduziu o Rogério também foi o seguinte, Rogério, centenário do clube, né? Fazer história. Você vai formar o time. Porque eu sei que o time da Série C não pode ser o time da Série B. Tem que ser outro. Então nós vamos começar quase que do zero aqui. Alguns poucos têm contrato, alguns poucos a gente vai renovar. Então nós vamos formar o time junto e tal, o seu modelo de jogo. E uma coisa que eu gosto muito de contar, que é verdade, quando eu fui conversar com o Rogério na casa dele, para convencê-lo, né? A gente vinha falando por telefone, ele repetiu uma frase para mim umas 10 vezes. Ele dizia assim, eu preciso de um ano de trabalho. E a gente falava, e aí ele, eu preciso de um ano de trabalho. Então ele sempre firmou isso. Então quando chegou naquele momento crucial ali, que a gente perdeu o título estadual, eu tinha assumido um compromisso com o Rogério, de dar um ano de trabalho para ele, dele ter a sequência do trabalho dele. E acho que deu certo, né? Porque as coisas aconteceram. É difícil, né? Isso eu lembro, eu particularmente, quando estava aqui no momento, eu conversei com ele e queria tê-lo trazido para o Cruzeiro, e ele falava que tinha essa dívida com a torcida do Cruzeiro, porque ele veio que um momento não era a gente, ficou muito pouco. Falou, olha, eu tinha essa vontade, mas ele falava isso, o presidente, mas para eu ir, eu tenho que ter uma, entre aspas, garantia, porque contrato só não garante, mas de um tempo para isso, porque eu tenho uma filosofia de jogo, eu tenho uns atletas que se adequam à minha filosofia de jogo, etc. e tal. Então, é uma parceria que tem que existir entre a diretoria e a comissão técnica. Exatamente. Né? E ela houve a parceria, né? Porque a gente segurou a onda. E aí eu falei da folha de 800 mil. Planejamento de folha de 800 mil e tal, algumas despesas normais do clube. Só que quando chegou no meio do campeonato, que a gente estava lá em cima, eu olhei assim, eu disse o seguinte, nós podemos subir. E aí nós arriscamos naquele momento e passamos a folha para 1.200. Aumentamos 50%. Mas sua meta, quando começou, era podemos subir, mas quero ficar na parte de cima? A meta inicial, Sérgio, era ficar entre os 10. Porque com essa folha, né, não é uma folha relevante. Não é. Na época era um pouco mais relevante.
tinham clubes que faturavam mais porque ainda tinham clubes que tinham aquele paraquedas da Globo. Né? Que o primeiro ano que não teve foi no do Cruzeiro. Foi 2019, exatamente. Então 2018 foi o último ano do paraquedas. Então Goiás e Curitiba tinham muito mais dinheiro que a gente. Nós perdemos jogador para Goiás, para Ponte Preta. Vários jogadores que a gente foi para Ponte Preta, foi para o Goiás, foi para Curitiba. Então tinha alguns times com mais poderio financeiro. Mas a folha de 800 mil era uma folha média para cima para a Série B daquele ano. Mas o que permitiu que o Rogério também fizesse o time conforme ele conforme quisesse, aquela né? Abriu realidade. espaço. Isso. Aí no meio do campeonato a gente deu up, porque o time ganhando, a torcida vindo junto, sócio-torcedor crescendo, então tinha ali uma previsibilidade de conseguir honrar e terminou que não foi só o acesso, foi o título. Que é melhor ainda, né? Sempre melhor, porque é uma conquista no âmbito nacional, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E aí você já entra num 2020 de pandemia. Aí eu acho que talvez tenha sido, aliás, foi quando eu também acabei assumindo aqui, a dificuldade que foi como gerir um clube de futebol sem futebol. 19 a gente jogou a Série A, sem pandemia. Teve 19. Né, que foi a volta à Série A depois de muito tempo. Ganhamos o primeiro estadual, né, dessa série de penta, ganhamos a Copa do Nordeste. Né? Então, eu lembro que a gente fez 3 títulos em 6 meses. Entre o final da Série B e o título da Copa do Nordeste, deu mais ou menos 6 meses. Só alegria. Só alegria. A gente até lançou uma camisa chamada Tríplice, que eram as 3 taças. Né? E isso com o Rogério. E fizemos uma boa Série A. Teve aquele sai e volta do Rogério para o Cruzeiro, né? Ele saiu para o Cruzeiro, voltou 45 dias depois para o Fortaleza, antes da sua gestão. E a gente levou o time à Copa Sul-Americana, né? O que era um sonho, assim. O Fortaleza só queria se manter. Quando a gente subiu para a Série A 2019, a torcida tinha uma tabela paralela. A tabela paralela era só dos times que eles achavam que a gente ia brigar ali. 6, 7 times de como é que está o nosso campeonato. O nosso campeonato é esse, não é para brigar lá em cima. E terminou que a gente ficou em 9º e foi para a Sul-Americana. E a primeira vez que disputou a competição internacional, vez que disputou 2019, 2020, né? A gente classificou 2019 e jogou 2020. Aí pegamos de cara o Independiente da Argentina, era a Copa Sul-Americana de jogo, de duelo, de mata-mata já, e fizemos 2 grandes jogos, mas perdemos no gol qualificado. Foi 1-0 em Avejaneda e ganhamos de 2-1 no Castelão, só que o 1 foi um gol aos 48 do segundo tempo, a gente ganhou 2-0 e classificado. E um time que é um dos maiores campeões da Copa, ou maior, eu acho, Copas, né? Só me engano, é o maior campeão da Copa Libertadores. Tem um negócio interessante do Independiente, e quando nós fomos jogar contra eles, a gente faz aquela troca de camisas, né? E o número 18 para o Fortaleza, ele é muito significativo, porque é o da fundação. Inclusive a nossa marca, ali é 1918. E muitas camisas do Fortaleza tem o número 18 atrás, né? E aí a gente entregou uma camisa para o Independiente com o número 18. Aí eles pegaram e olharam assim, 18, não é só 18 os títulos internacionais. Tá bom, é isso mesmo. Foi isso mesmo. Eles têm 18 títulos internacionais. Ele achou que era uma homenagem. Né? Aí o que eu faço, nós estamos disputando o nosso primeiro, os caras têm 18. Jogo. Imagina, jogo. Imagina a torcida, imagina a caravana que vocês não conseguiram levar para lá, porque a torcida é muito apaixonada. Sua média de público, não sei se você vai saber de cabeça a evolução, mas é fantástica, né, fantástica, hoje. Em torno de 33 mil a média. Atual. Quando você chegou, devia ser o quê? 15? Era bem menos, eu lembro. A torcida sempre foi grande. Sim. Né? Mas desmotiva um pouco o resultado esportivo. Desmotiva e ela ia muito no momento decisivo. Por exemplo, esses jogos da Série C, de não acesso e de acesso, era 60 mil pessoas no estádio, mas era o jogo decisivo. Durante a caminhada era 15, 18, né? Não era uma coisa tão... Eu lembro que tem um vídeo engraçado que eu participo, acho que é 2015, que o Jorge Mota, que eu citei, a gente ganhou um jogo do Cuiabá em Cuiabá, aí ele faz um vídeo depois do jogo e diz assim, torcida, vamos lá, né? Vamos ver se a gente bota pelo menos 20 mil no Castelão domingo. O pedido era para ter 20 mil. E hoje você faz uma média de 33. 33, e jogo grande facilmente é 40, 45, 50, o que for, de acordo com a situação do jogo. Quando nós entramos eram 7.500 sócios-torcedores, hoje são 42 mil sócios-torcedores. 42 cativos, 42 era cativos, 7.500, então teve um crescimento exponencial. O produto que se entrega hoje é melhor, né? Então mais gente... Você até tocou num ponto que eu gosto de perguntar, essa mudança, essa concepção de vamos fazer a marca própria, se deu na sua gestão também? Não. Já existia Isso foi em 2016, acho que foi um grande passo, foi inteligentíssimo, corajoso, isso que foi feito. Então a mudança da marca, a gente saiu do fornecedor, aquele modelo antigo, adotou a marca própria. O up na nossa gestão foram as lojas. Sim. Porque só tinha uma loja. Franqueada?
Não, era própria. E a gente chegou a ter 14 lojas próprias. Olha. Todas gerenciadas pelo clube. A loja que tinha faturava em torno de 600 a 700 mil reais por ano. Ano passado, nós faturamos 30 milhões de reais com as lojas. Tá doido. Aí eu lembro, eu fiz o curso da CBF em 2015 e era o meu colega o Alberto Maia, na época do Paysandu. Salvo engano, ele foi o primeiro a fazer, foi o pioneiro. O foi o segundo. E ele contava isso e depois veio. Aí veio Curitiba, Bahia, enfim, diversos outros acabaram fazendo primeiro depois. Foi o Paysandu, o Fortaleza foi o segundo. Com o Maia, não foi? Eu lembro dele contando esse case, eu acho que foi com ele, presidente. Com o Paysandu, sim. Com o Paysandu. Sim. É bacana. É Lobo, né? Lobo. E aí te dá essa possibilidade, qual que você falou? Você chega, quero fazer uma camisa especial, você não tem que ter aquela autorização Muito de uma mais multinacional, espera, né? Você faz a coisa especial rápida ali. Rápida, personalizada. O que tem que se ter é qualidade no material. O material tem que ser bom. E tem bastante. Você já me presenteou a camisa Fortaleza, além de linda, com cores lindas, ela tem um material excelente. Marcelo, nós vamos voltar daqui a pouco, a gente tem que dar uma pausa aqui. Bora. Tocamos nesse ponto que eu quero falar. Eu preciso continuar essa cronologia para a gente chegar aqui agora, recentemente, na final da Sul-Americana. Eu quero chegar nela. Me quero também tocar em alguns assuntos que você falou, mas, sobretudo, quando a gente fala dessa possibilidade de fazer produtos especiais, numa coisa que me encanta muito no Fortaleza, que eu sei que é a sua preocupação também, que são as causas sociais, usar o futebol para o bem. Então, a gente volta já para poder falar desses temas muito importantes com o nosso querido Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98. E temos muita história para contar com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza e presidente agora da Liga Forte União. Só que a gente quer falar de Liga, quer falar de SAF, quer falar das causas sociais, mas a gente tem que continuar a nossa cronologia rapidinho aqui, presidente. Chegamos lá, a dificuldade que eu estava falando, pandemia 2020, para tudo, fazer futebol sem dinheiro, a folha não para de correr, né? E a pressão existe, patrocinador cortando às vezes o contrato que não está aparecendo. Como é que você conviveu com isso? Os próprios colaboradores, né? Que eu sei que você tem essa preocupação imensa também, como nós todos temos. Como que foi superar esse ano de 2020? Sérgio, foi um desafio, assim, único, né? Porque dinheiro em caixa não tem. Não tem. Sobrando, ninguém tem, né? É um grande desafio um clube de futebol ter dinheiro em caixa sobrando em qualquer lugar do mundo. Sim. O Milan, do Berlusconi, campeão do mundo, campeão da Europa, ele tirava dinheiro das empresas para completar o caixa. Exatamente. Todo mundo sabe disso, isso era público, né? E o time campeão do mundo na Liga Italiana, que era uma das principais do mundo na época. Época áurea. Né? Então, foi um desafio muito grande. Eu digo muito que todos os gestores do mundo foram desafiados na pandemia. Todos. 95% dos gestores tiveram perdas financeiras. 5% ganharam muito dinheiro. E não estou aqui criticando quem ganhou. Era da natureza da situação. Do negócio. Material de construção, streaming, alimentação, agricultura, serviços médicos. Bom, dinheiro pra caramba. Eles também foram desafiados a lidar com essa demanda maior, e 95% de nós nos incluímos entre eles, né? Futebol com estádio fechado, sócio torcedor deixou de pagar, aí eu descobri que tem gente que torce Fortaleza, mas tem gente que torce jogo, porque na hora que você deixa de pagar o sócio porque não está tendo jogo, é porque você gosta mais do jogo. E respeito isso, faz parte, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Também teve muita gente que deixou de pagar porque não tinha dinheiro. Perdeu o emprego, diminuiu a renda, a esposa perdeu o emprego, o filho perdeu o emprego e tinha que tirar de algum canto. Então foi um desafio muito grande. Nós chamamos os jogadores, fizemos um acordo com eles, eles abriram mão de parte do valor para pagar depois, com o compromisso de não demitir os funcionários. A gente casou isso com eles, até para sensibilizá-los também. Olha, nós precisamos fazer isso aqui, mas nós não vamos demitir nenhum funcionário. Porque eu me colocava, Sérgio, no lugar do cara que ganha 1 salário, 2 salários, no meio de uma pandemia, ele devia já estar desesperado. E imagina, ele ainda está com medo de ser demitido. Desempregado, né? Então a gente garantiu isso. Vou ter que falar aqui, porque é verdade, botei dinheiro do meu bolso. Quase todas as economias que eu tinha,
eu usei em algum momento, emprestei para o Fortaleza para ajudar, para completar a folha, para não deixar faltar o salário de jogador, de funcionário. Outras pessoas também ajudaram, não vou citar porque não tem autorização, mas outras pessoas também ajudaram, também tiraram do bolso. Eu lembro a Jade, minha esposa, dizendo: Marcelo, tu tá ficando doido, como é que tu vai fazer? Eu tenho que fazer, Jade. Eu não posso não fazer, tô aqui e eu não posso deixar esse negócio naufragar na minha mão. E foi muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Loja, a gente cheio de estoque, como é que vende, aí aprendemos o e-commerce nosso não era tão bom, aprendemos a operar, entregar no dia, entregar sem erro, ficou o legado desse aprendizado para o que veio depois, né? Foi um desafio enorme. Aí finalmente veio pelo menos a volta do futebol, e foi o ano que a gente quase cai, sem público. Foi o seu pior ano? Foi o pior ano, a gente não caiu na última rodada por saldo de gols. Caiu o Vasco e não caiu o Fortaleza. O Vasco, o saldo deles era muito pior do que o nosso. Então a gente chegou na última rodada praticamente garantida. Eles tinham que perder de 12, uma coisa assim. Mas até a penúltima, meu amigo, foi um sofrimento, né? E aí, pouco tempo depois veio o Vojvoda e a gente saiu de 16º em 2020 para 4º em 2021. Né, fizemos uma campanha sensacional, 3º lugar na Copa do Brasil. E aí já pega a primeira Libertadores. Aí vai para a Libertadores 2022, né? Um sonho para o Fortaleza jogar a Libertadores. Fase de grupos. E aí já é um outro momento, um êxtase, né, da torcida. E tudo isso sendo campeão estadual. Mesmo nesse ano difícil de 2020, nós fomos campeões estaduais também. E você acabou estabelecendo aquele recorde que você falou lá atrás do Penta, que seria história se o Ceará fosse. Aí a gente conseguiu o Penta em 2023 com o Fortaleza. Né? Conseguimos o bi do Nordeste em 2022 de forma invicta. Jogamos a primeira Libertadores, mas em 2022 foi naquele ano que o Fortaleza ficou 14 rodadas na lanterna, 20 na zona de rebaixamento. O primeiro turno inteiro, né? O primeiro turno inteiro. E mais uma vez nós fomos desafiados a demitir o treinador. Mais uma vez o apelo popular era: não dá mais, já deu o que tinha que dar. O que ele vai mudar nesse momento, né? Os jogadores não respondem mais, deixa de ser frouxo, demite, porque tu tá com um negócio de amizade. Se cair, tudo que tu fez não serve. Isso acaba sendo uma verdade, infelizmente, né? Para muita gente, sim. O que fica é a mancha negativa, né? E não os feitos, as conquistas. E todo mundo tem virtudes e defeitos, ganhos e dificuldades, né? Mas eu fiz questão, eu falava isso em algumas palestras, Marcelo, não estou me recordando agora quem foi o presidente do Bahia, mas quando eu falar de gestão, além da sua, claro, e Flamengo, eu citava muito no ano que caiu Grêmio e Bahia. Falava, era uma injustiça o que foi falado e feito com o Romildo, sendo que ele foi que peitou pegar o Grêmio, saiu de uma Série B, investir na base, vender jogador jovem e tal, e fazer o Grêmio chegar onde chegou. Tudo que o Romildo ganhou. Ganhou muito. E aí depois, no final, foi campeão da Libertadores. E da mesma forma o Bahia, que, salvo engano, é o mesmo grupo político que sai de uma série, que sai de uma intervenção judicial, na verdade. Começou com o Marcelo Santana, né? A situação do Bahia era pior ainda, que ela chegou a ter uma intervenção judicial, faz o que fez e um rebaixamento apaga para alguns, né? Querem tudo, apagar. Infelizmente, é isso que a gente falou. Então, eu imagino que o seu maior aperto tenha sido esse. Falar, tudo que eu fiz num ano só, você mancha. E nós terminamos o primeiro turno, Sérgio, com 15 pontos. Todos os clubes que terminaram na lanterna na Série A no primeiro turno foram rebaixados, todos. Ou seja, nós estávamos rebaixados. E aí, no ano mais difícil, você vai lá e consegue um acesso para a Sul-Americana para chegar em 2023. Aí fizemos 40 pontos no segundo turno, terminamos em 8º. A gente não só se livrou, a gente se livrou e terminou em 8º. Fomos para a pré-Libertadores, passamos a fase 2 da pré-Libertadores, caímos na fase 3, aí fomos para a Sul-Americana. E aí já convivemos melhor esse ano com a Série A e Sul-Americana. E veio essa campanha da Sul-Americana que, por um detalhe do futebol, que faz parte, às vezes o detalhe é a nosso favor, e já aconteceu algumas vezes, a gente perdeu o título, mas a campanha foi belíssima. E sabe o que eu acho mais bonito hoje? É exatamente isso. Eu acho que é um dos poucos casos que a gente vê que houve essa derrota, que não foi derrota, né? Eu acho que foi um empate, uma fatalidade na disputa de pênaltis, igual a gente falou, mas que eu acho que é um pouco de mudança de concepção que a gente vê no futebol, o tanto que ela foi bem recebida. Porque eu acompanho as redes sociais do clube, acompanho as suas, até a própria mídia. Todo mundo falando, olha, que maravilha que o Fortaleza fez. Primeiro, eliminar um gigante do futebol brasileiro, que é o Corinthians, na semifinal, um desafio absurdo, né? Corinthians tem torcida em qualquer lugar, deve ter lotado o Castelão, assim como, não vou nem dizer lá na Arena, e vocês enfrentando, jogando o jogo igual, hora nenhuma Fortaleza, vamos segurar o resultado, eu assisti os 2 jogos, né? E chegando
nessa final do Sul-Americana que acabou não dando certo, mas que acho que enche de esperança qualquer torcedor, né? Acho que a campanha foi belíssima, 9 vitórias, uma derrota somente. Fizemos a melhor campanha dos dois times que chegaram à final. A gente chegou na final como melhor campanha. A terceira melhor campanha da primeira fase, porque a gente perdeu um jogo. Estádios cheios, festas belíssimas. E se a gente olhar do seguinte prisma, né? Porque tem várias formas de olhar a mesma coisa. A primeira Sul-Americana nós fomos eliminados na primeira fase. Na segunda a gente foi vice-campeão, então foi evolução. A evolução foi absurda. Uma evolução muito grande, né? Então quem sabe mais à frente a gente possa repetir, chegar de novo, buscar um título. Fica a lamentação, lógico, mas é do futebol, é da vida. E eu lembro, eu vi um vídeo do Bernardinho há pouco tempo, que eu admiro muito o Bernardinho. Ele disse o seguinte: os vencedores não têm tempo de lamentar. Eles estão muito preocupados buscando evoluir. Exatamente. Então não lamenta, se apresenta, trabalha e evolui. Então é isso que a gente tem que fazer, tocar para frente e tentar novamente levar o Fortaleza a uma competição internacional. Não é discurso da boca para fora, mas é não focar na derrota. É focar pegar a derrota e só falar assim, opa, o adianta. que faltou esse detalhezinho aqui, então melhorar, vamos consertar para no próximo fazer isso. tudo dar certo. É isso. Mas eu falava aqui na cronologia, depois eu introduzi um assunto que eu gosto muito da sua gestão, não só pela gestão em geral, acho que desses que eu citei, o Bahia sempre foi muito forte, o Vitória também, o tanto que você defende, faz e usa do futebol como um instrumento de responsabilidade social. Isso é uma coisa que você já havia vindo sendo Fortaleza, era das suas empresas, você que ajudou a fazer mais. A gente sabe que uma ou outra causa pode causar problema, e eu que tive em gestão aqui, a gente sabe, chega uma hora que seja uma causa contra a homofobia, por exemplo, vai ter torcedor que vai brigar, né? Aqui, por exemplo, a gente passou por isso quando era coisa de racismo, o torcedor não pode ter camisa preta no Cruzeiro porque preta é a cor do adversário. A gente sabe tanto que torcedor às vezes é contra algumas coisas. E eu vejo que você sempre peitou e fez isso lá, e aquela facilidade de ter a marca própria para poder ter a dinamicidade de apoiar essas campanhas, né? Como que isso começou lá com você? Eu vim da educação, né? Do setor de educação. Então, o setor de educação, a gente tem que ter essa pluralidade, o respeito às diferenças, né? Uma escola, você não pode dizer esse aqui pode estudar, esse aqui não pode. Exato. Você tem que ser aberto, plural, e é muito rico o ambiente escolar. Porque você tem de tudo, né? Famílias de todas as maneiras. Então, isso acho que ajudou na minha formação pessoal. O Luiz Eduardo Girão, que me antecedeu, sempre foi um cara muito de causas também, né? Ligado a causas. Eu acho que a gente tem que separar causas de política. Política e ideologia é uma coisa, causa social é outra. Exatamente. Às vezes tem uma ideologia que é mais simpática a determinada causa, mas quem é contra... Quem é a favor de feminicídio? Não pode ninguém ser a favor de feminicídio. Ninguém pode ser a favor de racismo. Ninguém pode ser a favor de intolerância. Né? Tem algumas coisas que você não pode ser a favor, você tem que ser contra mesmo, bater, criticar, fazer refletir. E eu entendo claramente que um clube de futebol, ele tem uma função social muito grande. E o poder na mão, né? Mexe Enorme. com a paixão de uma forma que nada mexe. Nada mexe. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem impacto. Então a gente utiliza sim do clube para trabalhar diversas causas que fazem bem à sociedade. Tem nada a ver com ideologia, e isso tem sido posto em prática de diversas formas. Eu concordo, a gente passou por isso aqui, né? Eu lembro quando a gente, nesse momento aí, veio da pandemia, começou aquela campanha, a gente colocou na camisa o vacine já. Aí teve gente, você é de esquerda, porque você tá falando, não tem nada a ver, você falou tudo, não tem nada a ver com a ideologia. Vacina é uma coisa que a população brasileira precisa. Então nós vamos defender essa causa. Perfeito. Qual que é o que mais te marcou nessa, não sei se tem uma, pode ter mais de uma vou citar, nessa sua gestão. Nós fizemos muitas, Você fala viu? assim, não, que orgulho que me deu isso aqui que eu fiz. Nós fizemos muitas, mas eu vou citar duas. Uma foi quando a gente foi campeão da Copa do Nordeste 2019. No outro dia, os muros do PC amanheceram pichados. Chega, não dá mais, é o fim. Campeão e a torcida foi pichar. Aí a torcida, rapaz, isso é cor do torcedor do Ceará, presidente. Não, calma, isso é uma ação de marketing. Foi o clube que pichou. O clube que pichou para levantar atenção ao tema de prevenção ao suicídio. Que legal. Porque às vezes a prevenção ao suicídio ela precisa justamente de um alerta. Às vezes a pessoa está super bem ali, mas por dentro ela está precisando de um abraço, de um apoio, de um carinho, de uma acolhida. Então a mensagem que a gente quis passar foi essa. Não é quando parece que está tudo bem, às vezes você tem que ir lá acolher. Aí colocamos números de psicólogos, de assistentes sociais. Que bacana. E nós salvamos vidas naquela situação. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, tem até um vídeo bem legal, posso te mandar depois, que retrata isso. E teve uma campanha também contra a agressão às mulheres,
um jogo de futebol nosso contra o CSA. Aí a gente colocou a câmera do beijo. Aí a câmera do beijo ia lá e filmava o casal beijando, aí num lugar bem afastado tinha um casal, aí filmou. Aí o cara ia beijar, a mulher não, aí o cara fazia que ia bater na mulher, isso o estádio todo vendo. Loucura, essa aí foi ousada, hein? Ousada, o estádio. Aí apaga o telão, né? Como se ninguém pode filmar isso, e 10 segundos depois voltam os dois atores dizendo, isso aqui, nós não somos um casal, nós somos atores, é uma encenação. Cenas como essa acontecem, infelizmente, a gente tem que combater isso, tal. Isso rodou o Brasil inteiro, Legal, né? Saiu em todos os programas. Eu lembro das duas. Aliás, a do Pichação, agora que você falou, eu lembrei, já vi você mostra ela numa palestra. Exatamente, eu mostro na palestra, são 2 casos que eu tenho orgulho, mas fizemos de adoção de animais abandonados nas ruas, fizemos contra o racismo, fizemos a questão de doação de alimento, fizemos causa de autistas, né? Os autistas entraram com abafadores, o Fortaleza doou abafadores para eles poderem assistir o jogo. Agora, diversas situações, se eu for lembrar aqui, tem muito mais. Essa da agressão acho que é interessante, porque esse é um dado estatístico, a gente fala muito sobre isso, o número elevado que tem de agressão à mulher pós-jogo de futebol. Exatamente, né? Principalmente quando o time perde. Então, o cara chega em casa e... Realmente é uma coisa e aí, Sérgio, a gente tem que falar para homens. Sim. As mulheres já sabem, elas já sofrem. E o futebol, como é mais masculino do que feminino em termos de presença, né, embora eu veja um movimento no país inteiro de muito mais mulher assistindo o jogo, comentando, participando, lá no Fortaleza tem muito, quase 30% da nossa base de sócios são mulheres. Muito, muito grande. Mas tem que falar para homens. E o futebol leva essa mensagem, né? Marcelo, tudo que você fala aí de profissionalização, que o trabalho que você buscou fazer, eu acho, por exemplo, essa questão da remuneração interessantíssima. Na verdade, o que eu me lembro que eu cheguei a fazer esse estudo, só tinha no Bahia, no Fortaleza, o São Paulo aprovou no estatuto, mas nunca implementou. Mas eu concordo com você, também acho que é difícil você exigir de uma pessoa dedicação sem remunerar ela para aquilo, fica um negócio diferente. Mas que eu acho, pessoalmente, que é uma coisa que se conserta naturalmente, repito, embora você não tenha passado por isso, com a implementação da SAF no Brasil. Sim. Eu, quando chamado a falar sobre isso, eu sempre digo, não acho que é a salvação, longe de ser a salvação do futebol brasileiro, até porque eu acho que alguns clubes não precisarão fazer isso, mas ajuda exatamente nesses novos instrumentos, porque, entre aspas, vai acabar um pouco obrigando que as boas práticas que associações fazem, como Fortaleza, como Flamengo, igual esse que você tem, Grêmio, Bahia, antes de fazer, né, já fazia, isso vai se tornando um pouco obrigatório. E eu me lembro, a gente fez uma palestra no Confute junto, foi discutir sobre isso, você falava, hoje isso não está na minha cabeça, precisar o Fortaleza não precisa, mas não sou contra debater essa ideia, e essa palestra eu acho que deve ter 1 ano e meio, talvez 2 anos, e hoje a gente vive um momento esse ano que eu achei bacana, porque você coloca o debate, em um momento você vira e fala, vai ser feito e tem que ser esse modelo, como que você vê esse futuro? O que te levou a escolher este momento, a dizer, olha, acho que nós estamos maduros para começar esse debate agora e tal, e como que você vê esse movimento de SAFs no Brasil? Bem, primeiro eu acho que a SAF é uma lei que deu certo, porque é uma lei que várias empresas, no caso clubes, estão adotando é porque deu certo, né? No Cruzeiro, que você foi pioneiro na transição, um momento dificílimo, você conduziu ali com muita garra, e o Cruzeiro precisava daquilo, né? Cruzeiro, eu falo, foi a primeira leva, né? Cruzeiro, Botafogo, mas o primeiro foi o Cruzeiro, foi né? o Cruzeiro, Aí veio Botafogo, Vasco, depois o Bahia, já um pouco diferente, mas modelo parecido, Curitiba, né? O América Mineiro é SAF, mas não vendeu ações, que é o que o Fortaleza está se tornando agora. Uma SAF sem vender ações, né? No momento inicial. SAF é meio, SAF não é fim. É aquilo que você falou. Não é a panaceia, virou SAF, ficou bom. Não. Né? São as pessoas que vão continuar fazendo a diferença. Mas o modelo jurídico, o instrumento, pode ajudar muito. Então é uma lei boa que dá a possibilidade dos clubes terem acesso a crédito, terem uma governança mais moderna, remunerar melhor os seus profissionais, ter práticas de mercado de remuneração, né? Porque uma empresa de capital aberto ela remunera os seus executivos de forma fixa, de forma variável, né? Regras de compliance mais bem definidas. Então é um passo a mais para modernizar a gestão de um clube de futebol. E existem diversas formas de fazer, né? O caso que nós citamos, os casos foram vendas de controle, era necessidade. Mas a do Vasco já foi uma venda de controle diferente, foi um percentual menor, 70%.
o Fortaleza não tem intenção de vender controle. O Fortaleza pode vender dentro de algum tempo algum percentual menor de ações, mas não tem intenção de vender controle. Mas já está se tornando uma SAF, já foi aprovado no Conselho Deliberativo, ou seja, o Fortaleza... já foi aprovado? Já foi aprovado, então já foi, ó, que legal. O Fortaleza Não já sabia. tem autorização para virar SAF. E nós estamos no trâmite operacional. Registrar o estatuto. Para registrar o estatuto, junta comercial. O trâmite que você Ou seja, é provável que já dispute o Cearense como Fortaleza SAF. Muito provável que ano que vem a gente já dispute como Fortaleza SAF. E eu acho interessante duas coisas que eu gosto de comentar. A primeira delas, você falou tudo. Eu escrevi isso no meu livro, né? Primeiro, desassociar o sucesso desportivo da natureza jurídica do clube de futebol. Como a gente foi pioneiro, como o Cruzeiro foi pioneiro, que você falou, eu lembro que no primeiro ano ali no Mineiro era perder 2, 3 partidas, aí SAF não vai dar em nada. Então, era só acontecer isso. Deixa eu me dar um parênteses. Claro. A SAF do Vasco era ruim, começou a ganhar, ficou boa. Ficou boa. Não existe. Começou a perder, ficou ruim. Aí começou a perder, e a do Botafogo ruim. Tá maravilhosa, que lidera o E campeonato. se não ganhar o campeonato, vai virar ruim? É. Não é assim. E eu falava o seguinte, eu acho que vai ter um dia que nós vamos ter 20 clubes na Série A que são SAF, 4 vão cair. 4 SAF vão cair. O que tem de errado, né? Então, existem associações bem geridas como a sua, existem associações que não foram e levaram uma situação de obrigatoriedade de virar SAF. E foi o que me chamou a atenção na sua palestra quando você disse, se eu fosse obrigado, eu até faria. Como eu não sou, eu vou poder fazer com calma. E ir mais para frente, né? Jogar isso um pouco mais para frente. Agora, o segundo movimento que você vai entrar, que você está entrando nele agora, mas que eu gosto de falar é esse. Eu vejo no Brasil, das SAFs existentes e vendidas, modelos completamente distintos. O Cruzeiro vende praticamente, claro que na PJ, mas por uma pessoa física que representa no futebol mundial, que representa, que é o Ronaldo. O Botafogo vende para uma pessoa física americana, já dono de outros clubes, mas mais ligado ao business, não que o Ronaldo não seja, ele mas é claro que o Ronaldo, por ter jogado aqui, por querer o melhor futebol brasileiro, né, ele tem um quê de coração no meio do negócio também. Sim. Já vem o Vasco com fundo de investimento internacional, ele não é personificado, é difícil, quem é um presidente do Vasco? Né, a gente quem é a figura? Quem é a figura? Né, então, aí já vem o Bahia, Group City, um grande grupo que vem e compra. Aí vem o Curitiba, primeiro fundo de investimento brasileiro, que eu achei super bacana abrir essa possibilidade. E vem o Atlético, a chamada solução caseira. Né? Os investidores próprios vendendo parte para um fundo de torcedores, parte com os empresários. E eu acho que alguma hora a gente vai ter até o IPO, até na Bolsa. Né? Eu acho que está perto. A CVM emitiu recentemente um parecer de orientação falando sobre essas questões, fundo imobiliário para poder construir CT, etc. e tal. E eu falava um pouco sobre isso. Às vezes você quer captar, por que não vender 10%, fazer o IPO de 10% da SAF Fortaleza? Você vê hoje essa realidade do mundo de fora acontecendo no Brasil em algum momento breve, da abertura do capital em bolsa do clube de futebol? Vejo muito próximo. E vê com bons olhos? Vejo com ótimos olhos. Participei já de debates sobre isso na B3 em São Paulo, um virtual na CVM, e o mercado financeiro está olhando para o futebol. A possibilidade de ter abertura de mercado de capitais para o futebol ela é iminente. Não sei se já é ano que vem, mas está próximo. Não é só os clubes que querem, o mercado também já quer. Já vê que tem possibilidade de ganho de capital, que tem gestão, porque entrar na Bolsa, o nível de transparência tem que ser altíssimo, as práticas de gestão tem que melhorar muito, mas já tem caminho para isso. Né? Não é todo mundo, logicamente, que está pronto, mas até quem já está mais pronto vai ter que melhorar alguma coisa para poder listar em Bolsa, né? Então eu vejo com muito bons olhos, e você citou aí as diversas SAFs em diversos modelos. E eu aprendi na minha vida que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Exatamente. Existem várias formas de fazer um estúdio, de fazer um podcast, de apitar jogo de futebol, de cuidar de uma confeitaria, de dirigir time de futebol, de dirigir escola. Várias formas de fazer. Algumas delas têm mais sucesso que as outras menos, mas existem várias formas. E as pessoas e as práticas é que vão mostrar qual o melhor caminho. Então, que bom que tem essa pluralidade, essa diversidade, e acho que, acima de tudo, o futebol está evoluindo para uma gestão mais moderna como um todo. Bacana. E eu acho que, consequência disso, quero falar do assunto que a gente começou com ele. Você, recentemente, foi eleito o presidente da Liga União Futebol, Liga né? Forte União. Liga Forte União, que acabou mudando o nome por ter congregado. Futebol e... Acho que não só porque você está aqui, mas merecidamente eleito, porque a gente sabe a sua capacidade, o tanto que você briga para esse profissionalismo, para essa gestão mais profissional, mas que dentro desse momento de melhora do futebol brasileiro,
eu não tenho dúvida nenhuma que esse sim é um grande passo para melhora em arrecadação, para organização. Eu várias vezes, nosso telespectador atento, nosso ouvinte do rádio, que o programa vai para os dois, sabe que eu tenho uma coisa, Marcelo, que me incomoda demais. Eu amo outros esportes. Eu já citei isso aqui várias vezes. Hoje começou a temporada da NBA. Se eu quiser ir na rodada 82, eu compro o ingresso para aquele jogo e eu vou. E aqui a gente não sabe onde que o Fortaleza vai jogar a última rodada, o dia e a hora. Acho que a Liga pode consertar isso. Como mais você vê, além do dinheiro, o que a Liga pode consertar? E nessas reuniões, você agora como presidente, você vai falar, pô, isso aqui eu vou pôr na pauta, nós estamos brigando e isso aqui vai acontecer, você que está de dentro. Porque muita gente me pergunta, eu falo, eu saí do futebol antes de discutir Liga. Você que está de dentro, como que você relata isso pra gente? E parabéns pela eleição. Obrigado, fiquei feliz, que foi um voto entre os líderes, né, entre os próprios presidentes, e não foi nem um voto, foi unânime. Né? O meu nome foi indicado, todo mundo aceitou. Então não teve disputa, não nasceu nada rachado lá, começa todo mundo se ajudando, né? Eu também gosto muito de outros esportes, viu? Muito. O meu filho joga basquete, a NBA para mim é uma inspiração de tudo. Porque o meu filho, ele consome hoje produtos da NBA. E ele é filho de um presidente de clube de futebol. Então é porque a NBA é tão competente que ela consegue vir no Brasil, vender e convencer o filho de um presidente de futebol. E ele adora futebol também. Mas isso é competência, gestão. Né? O futebol brasileiro, a gente acha o seguinte, é o futebol mais conhecido do mundo. A camisa amarela, o Neymar, o Pelé, o Ronaldo, eles são super conhecidos. Mas o Fortaleza, o Cruzeiro, o Atlético, o São Paulo não são, não. Se você for lá em Hong Kong, que é enorme, no Canadá, bota lá os símbolos dos times brasileiros, eles não conhecem. Porque o nosso campeonato não passa para o mundo inteiro, a Premier League passa, a La Liga passa, a Liga Italiana passa, a Bundesliga passa. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando tudo isso? Para chegar na Liga. Porque esses locais onde vende para o mundo inteiro e monetiza para o mundo inteiro e vende camisa e vende streaming, eles se organizaram num produto muito mais competitivo, muito melhor embalado, mais bem organizado e que prima pela competitividade. Ninguém quer ver um campeonato onde já se sabe que um ou dois times vão ser campeões. Que é o que as ligas americanas fazem. Aí eu lhe pergunto, quem vai ser o campeão da NBA esse ano? Impossível. Impossível. Quem diria que ia ser o Denver Nuggets? Da NFL é impossível, embora você tenha favoritos. Mas não dá pra você dizer. Pega hoje lá, tem 4 ou 5 times que estão mais ou menos com a mesma campanha, mas tem derrotas. Não dá pra dizer. E eu quero assistir a esse campeonato, porque eu não tenho vínculo emocional nenhum com a NBA. Eu gosto do Chicago Bulls, cara, do Michael Jordan. Mas eu quero ver o Antetokounmpo, eu quero ver o Curry, eu quero ver o Jokic. Eu quero ver espetáculo. E eu sou brasileiro e eu me delicio ali e compro a camisa pro meu filho. Então é esse prazo que a gente tem que dar. A Liga Forte União, no momento, é um grupo econômico, ainda não é uma liga. A liga só vai acontecer quando juntar os 40. Sim. Não existe esse negócio de 2 ligas. Enquanto tiver 2 grupos econômicos, a CBF que organiza o campeonato. E muito bem. E a CBF não está atrapalhando em nada nesse processo. Ela está deixando a gente se resolver. Na hora que a gente se resolver, ela vai acolher e a gente vai trabalhar em parceria. Porque nessas principais ligas do mundo, a relação da liga com a federação é harmônica. A Premier League se dá super bem com a Liga Inglesa, define papéis e funções, a mesma coisa na Espanha. Complementar. Então, eu quero que a gente evolua, que a gente consiga juntar as 40, aí vamos para fair play financeiro, vamos para padronização de transmissão, licenciamento de marcas, ampliar muito a capacidade de monetização das marcas, venda para o mundo inteiro, melhorar a qualidade de gramado. Tudo isso faz parte de um produto que vai ser melhor para ser visto, para ser consumido. E eu acho que nós temos muito potencial. O Brasil tem muito potencial. Tem grandes marcas a nível regional, América do Sul. Tem grandes equipamentos. Né? A quantidade de bons estados que tem no Brasil é excelente. Sobretudo pós-Copa. Então, e tem talento, tem alma, tem público. Tem a matéria-prima. Né? Tem matéria-prima. Então é a gente se organizar melhor, se juntar e fazer algo que o mundo inteiro vai apreciar. Fico feliz de ouvir isso. Acho que isso é a esperança que todo torcedor quer, né? Marcelo, só tenho que te agradecer. Acho que a gente podia ficar 2 horas aqui, porque tinha um monte de assunto legal para a gente falar, contar aí um pouco de aspecto de gestão, outros esportes que eu sei que você gosta também, igual você falou, e tem lá. Mas a gente tem um limite e vamos guardar para a parte 2, que você sempre solista, eu tenho certeza que vai nos atender. Com certeza. A gente passa para o ano que vem essa parte 2, que você tem certeza que você vai voltar aqui e com mais títulos até lá. Tomara que você tenha o seu ex aí e conquiste
todos os objetivos que você merece para a sua torcida, que repito, que eu admiro, que é muito bacana e reflete realmente uma gestão extremamente eficaz, extremamente reconhecida como a sua. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Satisfação enorme. Boa sorte sempre. Pessoal, até semana que vem, estamos de volta com o nosso Fala Campeão, agradecendo muito ao nosso querido Marcelo Paz. Um abraço, boa noite para todos.